Glória a Deus, aleluias. Quero saudar todos os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a sua vida, a sua família nesta manhã, a qual Deus nos permite mais uma vez nos despertarmos, para esse dia maravilhoso, esse sol de manhã que o Senhor nos concede, Tenho a certeza que nesta manhã nós iremos também aprender da palavra do Senhor, Eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus continue te abençoando, que Deus continue sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, campo Circuito das Águas, Amparo, São Paulo, Nós estamos aqui na congregação aqui da Ângelo Bertoni. Hoje, meus queridos irmãos, estudaremos a lição de número 10, Dia 6 de setembro de 2020, já estamos quase terminando, as lições desse trimestre, desse terceiro trimestre, um trimestre que essa PAD fez um trimestre especial, falando sobre, os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias, nossos dias atuais. Glórias a Deus. Tem sido dias difíceis, mas nós glorificamos a Deus porque Deus tem estado conosco todos os dias. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem sido nosso auxílio, o Senhor tem sido Deus forte sobre nossas vidas, Então nós glorificamos ao Senhor. O título da lição é: Provai se os Espíritos são de Deus. Então é um título bastante, Nós precisamos muito aprender sobre isso, porque nos últimos dias, até a própria palavra falando que nos últimos dias, viriam muitos falsos profetas, Então nós vamos aprender hoje, nesta manhã, o Senhor nos permitiu, sobre a provação, se os Espíritos são de Deus. O texto áureo está lá em 1ª carta a João, capítulo 4, versículo 1, a primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, que nos fala assim: Amados, não creiais em todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Meus amados irmãos, isso é uma realidade nos nossos dias atuais, Quantos falsos profetas têm se levantado no mundo? Os irmãos, tenho a certeza que os irmãos aí já pararam e analisaram esse versículo, Essa palavra tem se cumprido nos dias atuais, a qual o Senhor falou lá, há muito tempo atrás, mas ela tem se cumprido, Amados, não creiais em todo Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. A verdade prática: através dos dons espirituais, a igreja discerne os espíritos enganadores. Meus irmãos, a palavra de Deus fala assim que é para a gente provar se é de Deus ou se não é de Deus. Mas como que Deus nos dá, aleluias, o discernimento para provar, para ver se é ou não é? Por isso que o escritor que ele deixou claro aqui na verdade prática, que através dos dons espirituais, principalmente o de discernimento de espíritos, a igreja, ela discerne o espírito enganador. Então, nos dias atuais, nos nossos dias, meus irmãos, o que tem de espírito enganador, e a gente sabe que enganador é um dos nomes intitularizados do diabo. Ele é o enganador. Satanás é o nosso adversário. Então, meus irmãos, quem opera por trás disso tudo é o diabo, que ele é o enganador. E muitos, meus irmãos, falsos profetas têm se levantado nos últimos dias, com espírito do quê? De enganação, ou seja, espíritos enganadores. A leitura diária, segunda-feira, veio 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 6, onde relata que nem todo espírito é de Deus. Na terça-feira, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7 ao versículo 16, aonde fala que devemos discernir, ou seja, distinguir, diferenciar os espíritos, ou seja, é de Deus ou não é de Deus. O que não é de Deus é do maligno.
na quarta-feira, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 ao 17, onde fala: os espíritos maus são enganadores, ou seja, o espírito do mal, ele é um enganador, porque, como eu disse, o princípio dele é Satanás, né? Quinta-feira, Êxodo capítulo 7, versículo 8 ao 13, aonde os espíritos maus imitam a Deus. Parece que é de Deus, parece que vem do trono do Senhor, mas é imitação. O que é imitação, meus queridos irmãos, não é verdadeiro, não é dessa forma que nós analisamos as coisas materiais. O que é imitação, os irmãos vão lá comprar um tênis, é imitação de uma marca, não é verdadeiro. Então, meus irmãos, lá em Êxodo, a gente vai entender lá no capítulo 7, versículo 8 ao 13, depois os irmãos lêem em casa, que os espíritos maus, eles querem imitar a Deus. Não foi Lúcifer lá que quis ser, imitar a Deus, ou ser maior que Deus, por isso ele foi expulso, ali do céu. Na sexta, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1 a 11. Os dons edificam a igreja. Uma igreja que é cheia de dons espirituais. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja de Coríntios, que era uma igreja cheia dos dons espirituais. Edifica a igreja. Irmãos, sem dúvida nenhuma, uma igreja cheia de dons espirituais, nós vamos ler depois lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 8, capítulo 12, versículo 8, que 9 dons espirituais, o Senhor nos deixou, e nós devemos buscar esses dons espirituais. A igreja do Senhor tem que buscar esses dons espirituais. Por isso que igreja, meus irmãos, não é somente um lugar de adoração. Eu e você somos igreja, somos templo, morada do Espírito Santo, e nós devemos buscar os dons espirituais. Amém? Sábado, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1 ao 25. O dom profético é útil à igreja. Glórias a Deus. Então, o dom de profecia é muito útil, na igreja. Vamos à leitura bíblica em classe. Nós estaremos lendo em Neemias, também em 1 Tessalonicenses e também em 1 Coríntios. Então, três livros da Bíblia que nós faremos nessa leitura bíblica em classe. Lá em Neemias, estaremos lendo Neemias capítulo 6, do versículo 10 ao 14, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e versículo 21, são 2 versículos pequenininhos, e em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 29. Vamos lá em Neemias capítulo 10, capítulo 6, versículo 10 ao 14. Os irmãos quiserem acompanhar, Neemias capítulo 6, versículo 10. E entrando eu em casa de Selmaias, filho de Delaias, o filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te, sim, de noite virão matar-te. Porém eu disse: um homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo e viva? De maneira nenhuma entrarei. E conheci que eis que não era Deus quem o enviava, mas essa profecia falou contra mim, porquanto Tobias e Sambalate o subornaram. Para isso o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim fizesse e pecasse, para que tivesse alguma causa a fim de me infamarem, e assim me vituperarem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, conforme estas suas obras, e também da profecia de Noadias e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Agora vamos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. O versículo 20:
não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Agora em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma oração nesta manhã, para que Deus possa nos dar o discernimento, para que Deus possa também nos dar o entendimento desta lição, que é de muito proveito para a nossa vida cristã. Meus queridos, querido Deus, eterno Pai, louvado seja teu nome nesta manhã, Senhor meu Deus. Nós somos gratos a Ti, Senhor meu Deus, pelas Tuas bênçãos, Senhor, pelas Tuas misericórdias nesta manhã, Senhor meu Pai, pelo nosso dom da vida, Senhor meu Pai, por nós nos encontrarmos mais uma vez, Senhor, despertados, meu Pai, a estar, Senhor meu Deus, a aprender a da Tua palavra, que nesta manhã, Teu Espírito Santo, Senhor meu Pai, venha em direção em nossos corações, falar conosco, meu Pai. Por isso, nesta manhã, abre o nosso entendimento, Senhor meu Pai, intelectual, espiritual, Senhor, para que nós possamos aprender de Ti, Senhor meu Pai. Nesta manhã também venha abençoar a vida de cada um, Senhor meu Deus, que está, Senhor meu Deus, ligado aqui, Senhor meu Deus, nessa escola bíblica dominical, aqueles que irão assistir ainda, Senhor meu Pai, desta aula, Senhor meu Pai, que Tu possa abençoar ricamente, Senhor, aqueles que estão enfermos, meu Deus, neste momento, cura, Senhor meu Pai, salva nesta manhã, Senhor meu Deus, que Tu venha operar, Senhor meu Deus, maravilhas no meio de nós, meu Pai. Nós nos colocamos, Senhor, na Tua dispensação, Senhor, nesta manhã, para que Tu possa, meu Deus, nos abençoar, para que Tu possa, meu Deus, nos visitar, Senhor, meu Deus, intimamente em nossos corações, meu Pai. Fala conosco nesta manhã, Senhor, meu Pai. É o que eu lhe peço, Senhor, e agradeço, meu Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, temos como objetivo geral refletir sobre como discernir os espíritos e julgar a profecia. No tópico primeiro, vamos destacar o cuidado que devemos ter com os falsos profetas, Devemos ter muito cuidado com os falsos profetas. Também no tópico 2 a gente vai ressaltar que a Bíblia, ela revela a existência dos falsos profetas, Então a Bíblia, ela mostra, revela, uma revelação de Deus. Também ela vai mostrar a existência, que existe sim, é real, os falsos profetas, Muitas vezes nós buscamos na Bíblia, E a gente mostra, a Bíblia vai mostrar que os falsos profetas estão nos nossos meios, Então a gente vai estar vendo a existência deles, No tópico 3 vamos salientar que devemos julgar as profecias, não devemos julgar o profeta, mas sim a profecia, se é ou se não é de Deus, em tudo que provém do nosso Deus. No tópico 4 mostraremos que por que devemos julgar a profecia, porque ela deve ser julgada, No tópico 5 vamos pontuar como devemos julgar as profecias. Há espíritos de erro atualmente? Essa é uma pergunta que eu deixo para os irmãos. Há espírito de erro atualmente? Ele se manifesta fragmentemente para desestabilizar a saúde espiritual da igreja local. Então, a gente sabe que o falso profeta, ele opera no erro, ele opera, na falsidade. Então, ele vem para desestabilizar, espiritualmente a igreja local, ou seja, a vida dos irmãos, Por isso, o que nós precisamos? Carecemos, meus irmãos, do auxílio do Espírito Santo para reconhecer a verdadeira voz de Deus em diversas ocasiões. Quem nos dá o discernimento? O Espírito Santo, Por isso que nós precisamos, carecemos, do Espírito Santo, porque Ele é o nosso auxiliador, é Ele que fala, em nossos corações. Em muitas ocasiões, Ele nós precisamos da presença dele em nossas vidas, para que nós possamos compreender, entender e discernir também se provém de Deus ou não. Devemos estar sempre também em vigilância espiritual. Não podemos ser levados pelas operações de erros, pois
no mundo espiritual, isso pode ser um prejuízo fatal. Prejuízo fatal, ou seja, pode ser uma morte espiritual para nossas vidas. Então, nós precisamos estar vigilantes acerca, dos falsos profetas, das falsas profecias, Isso pode ser um prejuízo fatal, com implicações graves na vida espiritual, também na vida material. Portanto, que estejamos em vigilância e oração. É a palavra do Senhor que nos fala, vigiai e orai. Que o Senhor Jesus, com o auxílio do Espírito Santo, nos ajude a estar atentos e também, meus amados irmãos, despertados para esses dias que nós vivemos. Meus queridos irmãos, antes de começar essa lição, eu quero falar um pouquinho sobre dom. Dom de Deus é uma virtude, é uma faculdade que nós temos, que Deus nos dá. Então, virtude é um poder, ou seja, nós precisamos buscar os dons espirituais, buscar as virtudes do Senhor. E ao contrário do dom é o quê? O que não é um dom, é um defeito, é uma falha, é uma imperfeição. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 8, meus amados irmãos, está relatado lá os 9 dons espirituais. Peço aos irmãos que abrem as nossas Bíblias, vamos falar um pouquinho do dom, para os irmãos entenderem. Então, a gente vai falar muito do dom de discernimento de espíritos, Então, para que os irmãos possam entender um pouquinho a respeito dos dons espirituais, que o Senhor deixou ali, acerca da diversidade de dons espirituais, ou seja, não é um somente dom, mas aqui são 9 dons espirituais, amém? Nós devemos buscar os dons, buscar esses dons. A igreja do Senhor, ela precisa desse revestimento. Isso aí, meus irmãos, não a igreja, cada dia mais que ela avança contra as trevas, quanto mais a igreja avança contra as forças inimigas, mais revestida a igreja tem que estar. Nós vemos que nesses últimos dias o inimigo tem se levantado, em todas as áreas. Antigamente o inimigo ele ia na parte, agora não, ele já na sua astúcia, ele levanta em todas as áreas, do ser humano. Então nós precisamos cada dia mais buscar os dons espirituais. Então em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, vem falando, porque a um pelo Espírito, ou seja, pelo Espírito de Deus, ou seja, o Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e ao outro, pelo mesmo Espírito, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernimentos de espírito, ou seja, o dom de discernir espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas, ou seja, 9 dons espirituais. Amém? Vamos lá então, introdução. Na lição passada, estudamos as diferentes formas de ataques que o inimigo da obra de Deus usa para lutar contra os servos de Deus. Vamos dedicar esta lição ao estudo de como o inimigo ataca por meio dos falsos profetas. Então, na lição, meus irmãos, de número 9 da semana passada, nós estudamos acerca das variedade de ataque que o inimigo faz contra um homem, a mulher de Deus, ou seja, contra os servos do Senhor. Nessa lição, nós vemos que o inimigo ele ataca por meio do quê? Do falso profeta. Então, o que nós vamos aprender? Vamos ao tópico primeiro. Cuidado com os falsos profetas. Por que devemos ter cuidado? Porque, meus irmãos, é nocivo a nossa saúde espiritual, mental, também na nossa vida. Nós estamos trilhando, no caminho que nós estamos, é o caminho do Senhor. Então, o falso profeta, ele faz muitos até desviar do caminho certo, porque a palavra de Deus fala assim, que há caminhos que levam à morte, mas também
o caminho que nós seguimos é o caminho que leva à vida eterna, e há caminhos que levam à morte. Muitos falsos profetas, meus irmãos, induzem, né, pessoas que estão direcionadas pelo caminho da vida eterna a ir tomar outro caminho que leva à morte, a morte espiritual. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Os samaritanos observaram que os judeus davam muito valor à palavra dos profetas, né? Olha só como o inimigo ele vai tramando contra os servos do Senhor. Os samaritanos, eles começaram a observar que o povo judeu, ele dava muito valor aos profetas do Senhor, ou seja, aos profetas que Deus mandava ir lá falar com o povo. Então, ele observando, né, os samaritanos observando aqui, que eles davam muito valor, né, nos profetas, na palavra do profeta, porque a palavra do profeta é a palavra de Deus. Então, o que eles começaram? Vamos atacar com falsas profecias, né? Foi o que eles fizeram. A gente lembra lá, né, dos profetas Ageu e Zacarias. Foi aqui que o escritor relata, né? Lembravam-se dos profetas Ageu e Zacarias, que a gente falou lá na lição de número 5. Os irmãos lembram que o tempo, né, tinha parado, né, a construção dos muros tinha parado, e Deus usa quem? O profeta Ageu e o profeta Zacarias. Nós aprendemos na lição de número 5, os quais profetizavam com tanta graça que a construção do templo, que havia estado parado por 15 anos, ou seja, a construção do templo estava parada por 15 anos. Deus usa ali o profeta Ageu, Deus usa também o profeta Zacarias, né, com toda a graça aqui de Deus, com toda a perfeição de Deus, para profetizar ali, né, para começar imediatamente, né, ali a reconstrução do templo, né, e começou imediatamente, meus irmãos, e continuou até a inauguração da casa de Deus. Olha só, meus irmãos. Então, o povo ouviu o profeta Ageu, o povo ouviu o profeta Zacarias, ou seja, o povo deu valor à palavra do profeta. E como o povo judeu dava valor à palavra do profeta, os samaritanos observaram isso. E o que os samaritanos começaram a fazer? Vamos ver lá. A comunicação entre os judeus e os samaritanos estava interrompida. Os judeus recusavam as propostas de cooperação dos samaritanos. Por quê? Porque eles queriam infiltrar para a obra não ir à frente. O desejo deles não era que a obra fosse, né, crescesse, mas sim que a obra parasse. Por isso que eles queriam se infiltrar. E o povo judeu, não pouco, né, pegou e falou: não, vocês não vão, nós não precisamos da cooperação de vocês, porque já tinha atrapalhado uma vez, né? Em vista das constantes recusas das suas ofertas de amizade, os samaritanos procuraram então influenciá-los por meio do quê? De profecias. Ou seja, o inimigo ele foi numa área, ele não conseguiu, né, te colocar derrotado, ele vai em outra área, ele vai operando em outra área. Por isso que nós devemos fechar todas as brechas para o inimigo. Tobias e Sambalate conseguiram subornar alguns profetas, entre eles a profetisa Noadias. Olha só, meus irmãos, Sambalate e Tobias, eles não brincavam, né? Não brincavam mesmo, né? Até suborno eles fizeram aqui com o profeta, né? Com a profeta aqui, a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias. Então, Sambalate e Tobias ali foram ali, né? E subornaram ali a profetisa, né? Para ali levar, para amedrontar Neemias. Meus irmãos, nós vamos aprender aqui com Neemias o quão é importante o dom do discernimento de espíritos. Olha só, meus irmãos, o que Neemias ele analisa ali da profecia. Então vamos ver aqui. Então, Sambalate e Tobias ali vai ali, suborna, né, a profetisa Noadias, a fim de atemorizar Neemias. O que ela vai lá e diz para ele? Dizendo que ele estava em perigo de morte. Ou seja, ela chega lá e diz: olha, Neemias, Deus fala que você está em perigo de morte.
e deveria, e você deve fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. Parecia uma coisa simples, meus irmãos. Aos olhos humanos, meus irmãos, seria uma coisa simples. Olha, chega, profetiza, né? Olha, Neemias, você está em perigo, você corre risco de morte. Corra para dentro do templo e fica lá, porque a tua vida lá vai ter se salva, né? Olha só, o exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profeta que aceita suborno, vamos entrar em outra parte aqui, meus irmãos, a gente vai voltar lá também sobre essa profecia sobre a vida de Neemias. Mas aqui o exemplo deixado por Balaão prova que qualquer profecia que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar é um falso profeta. Ou seja, todo que recebe suborno, recebe dinheiro, qualquer coisa, meus irmãos, às vezes a Bíblia fala dinheiro, mas também, ou seja, né, qualquer coisa material, seja dinheiro, seja carro, seja fazenda, seja, né, até alimento, é um falso profeta. Meus amados irmãos, né, nesses últimos dias, nesse século, né, 21 que nós estamos vivendo, quantas pessoas nós vimos aí com a agenda aberta, né, escrevendo lá nos seus chamados, né, boca de Deus, é isso, é aquilo, né, profeta do ano, profeta não sei do que, meus irmãos, tudo por causa de dinheiro. Ou seja, tudo, meus irmãos, que envolve dinheiro, ou seja, na profecia, tem exemplo como Balaão, prova que qualquer profeta que aceita suborno ou recebe dinheiro para profetizar. Os irmãos, uma vez, né, eu olhando ali, eu vi, né, um irmão comentando, falando assim que convidou um irmão para pregar na igreja. O irmão falou assim: olha, eu cobro tanto para ir lá, agora se for para profetizar é o dobro. Olha só, meus irmãos, que infâmia contra a palavra de Deus. Mas, pastor Éder, existe isso no meio, né, no meio da igreja, no meio dos cristãos? Sim, existe. Mas a própria palavra vem nos mostrar que é um falso profeta. Devemos ter cuidado, a fim de que os falsos profetas não encontrem guarida entre nossas igrejas. Ou seja, devemos tomar cuidado para que os falsos profetas não façam isso dentro das nossas igrejas, não encontrem lugar para operar coisas malignas dentro da igreja. Então, meus irmãos, voltando a Neemias, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Sim, meus irmãos, tanto Neemias quanto nós mesmos temos o dever de examinar a profecia. Se Neemias perguntar: Deus falou que eu vou morrer, que eu corro risco de vida, que eu tenho que ir para o templo, eu vou para o templo. Mas antes disso, Neemias ele conhecia acerca da palavra de Deus. Ou seja, Neemias ele era vigilante da palavra de Deus. Neemias ele orava a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz assim, né? Vigiai e orai. Então Neemias falou assim: para aí, eu vou examinar essa profecia. E ele o fazia. Em primeiro lugar, estranhou a ordem para o quê? Para fugir. Porque a profetisa falou só: foge lá para o templo. Ele já estranhou, falou: poxa, Deus me chamou para construir ali, para fazer uma grande obra. Deus me chamou para fazer isso, agora eu vou ter que fugir. Poxa, Deus é o Deus que opera milagres, Deus é o Deus que tem que estar comigo em todo momento, eu vou fugir. Irmãos, a gente tem que, nessas últimas esses meses, o que o inimigo tem mais falado é para a gente fugir da presença de Deus. O que mais o inimigo tem operado nesses últimos dias é intentando homens, mulheres, ou seja, falsos profetas, aí para quê? Para tirar as pessoas da presença de Deus. Cuidado, meus irmãos, com aquele que fica falando assim: não precisa ir na igreja não, isso, aquilo ali,
cultue em casa. Irmãos, logicamente, quem é do grupo de risco fica em casa. Mas, irmãos, é cada coisa que está acontecendo nesses últimos tempos que a gente fica até, né, chocado de analisar o que está acontecendo. Nesses últimos meses aí, eu encontrei com o irmão falou assim: pastor, o irmão foi lá em casa, na minha casa, e Deus usou ele em profecia, falando para mim que era para mim sair da igreja e ir para a igreja dele, que lá na igreja dele eu ia ser abençoado. Eu falei: meu irmão, não faça isso. Olha só, a que ponto nós chegamos, a que ponto nós estamos chegando. E o irmão saiu da igreja, e hoje está desigrejado, não vai em lugar nenhum. Ou seja, caiu na lábia do falso profeta, caiu na lábia de Satanás. Por isso que o Senhor fala que é para a gente, né, vigiar e orar, meus irmãos, buscar a face do Senhor. Neemias aqui, ele estranhou, porque fugir. Homem e mulher de Deus sabe que nós não temos aí, né, esse espírito de fugir dos problemas, de fugir das dificuldades, mas sim de ir avante, de lutar. O Senhor, Ele nos convocou para ser soldado, meus irmãos. O Senhor nos convocou para ser, aleluia, soldado do seu exército. Ele é o capitão, Ele é o general, e o mais importante, Ele não perde guerra. Nós militamos, meus irmãos, com toda a nossa convicção de vitória. Nós não militamos com a incerteza de uma derrota. Nós não militamos com a incerteza de uma perda, mas sim ganho, meus irmãos. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então Neemias, ele estranhou, sabe? Vou ter que fugir. Um homem como eu fugiria, olha só. Isso aí está na Bíblia, meus irmãos. Está lá em Neemias capítulo 6. E ele analisa, parece um homem igual eu fugiria. Isso aí, meus irmãos, esse versículo é um versículo muito enfatizante para nossas vidas. Quantas vezes o inimigo tem querido, tem nos, né, rodeado, querendo nos amedrontar, como estava aqui, atemorizar. Aí é a hora de nós analisarmos como Neemias analisou. Para aí, um homem como eu, ou seja, né, as irmãs aí, uma mulher como eu fugiria. Além disso também, Neemias, ele observa uma coisa muito importante, meus irmãos. Primeiro, ele analisa se um homem como eu fugiria. Isso é uma falsa profecia. Além disso, ele observou que não tinha direito de entrar no templo. Olha só, meus irmãos, o que o inimigo estava fazendo com ele, uma vez que não era sacerdote. Neemias não era sacerdote. Somente o sacerdote poderia entrar no templo. Somente o sacerdote poderia entrar no templo do Senhor. E a mulher, né, a profetisa, ela vai lá e fala assim: olha, tua vida corre risco, perigo de morte. Você deve fugir para dentro do templo, para assim salvar a sua vida. Neemias primeiro analisa: fugir? Eu? Não. Entrar no templo? Eu também não, porque só o sacerdote pode entrar lá dentro do templo. Se ele entrasse, estaria pecando contra Deus. A gente sabe que pessoas que adentraram, prestaram ali coisa que não era de Deus, foram fumegadas ali, né? E era filho do quê? De profeta. Compreendeu facilmente que tudo não passava de um ardil de quem? De Tobias e Sambalate, ou seja, era a armação de Tobias e Sambalate. Eles tinham subornado, eles tinham pagado ali uma profetisa para ir lá profetizar algo que não era de Deus, ou seja, uma falsa profecia, para induzi-lo, seduzi-lo a pecar. Olha só, meus irmãos, os irmãos estão entendendo essa lição? Por que nós devemos provar se o Espírito são de Deus ou não? Irmãos, tem muita coisa que não é de Deus no nosso meio. Com certeza, meus irmãos, tem sim. Isso, meus irmãos, estou falando com toda a convicção. Nem tudo é de Deus, nem tudo é de Deus. Principalmente o que não prospera. O que não prospera não é de Deus. O que não vai à frente não é de Deus. Amém? Vamos lá. E assim concluindo o exame da profecia, ou seja, Neemias, ele examinou a profecia. E ele, né,
Neemias pode dizer ali no seu versículo 6, no seu capítulo 6, no versículo 12: conheci que não era de Deus. Olha só, que Neemias, ele chega a uma conclusão que não era de Deus, porque ele examinou a profecia. Muitos nesses últimos dias, né, quando às vezes um pregador, até mesmo tem pastor que é falso profeta, meus irmãos, pastor que é falso profeta, chama lá para frente, põe a mão na cabeça e profetiza, né, tudo material, profetiza tudo material. Tem uns que falam assim: eis que digo de mim mesmo, porque de Deus não é. Profetiza isso, profetiza aquilo, profetiza isso. Eu lembro que eu tinha um pastor, ele falou assim, que se ele, né, tivesse analisado todas as profecias que ele já recebeu, ele já tinha aberto um estacionamento de carro, ou uma filial, né, uma grande filial aí com várias estacionamentos de carro, porque ele andava a pé, meus irmãos, um tempo difícil, um tempo que eu estava passando por umas dificuldades, mas glorificando a Deus, ele andava a pé, ele, a sua amada esposa, e, né, ele ia na igreja, ia em outra igreja, visitava, né, e chegava lá, na igreja que ele também dirigia, né, chegava lá para pregar, chegavam lá, né, e colocava ele de pé e falava para ele: eis que estou vendo aí uma chave de um Corolla, uma chave de um carro, uma chave de um Vectra, uma chave, né, porque esse tempo que esse carro era um carro, né, moderno, né, eis que estou vendo uma chave de uma caminhonete nas tuas mãos, porque ele conhecia, que sabia que o pastor andava a pé. Aí ele queria ali se profetizar a favor da vida do pastor, mas era uma falsa profecia, que o pastor falou assim: até hoje Deus me deu o carro, sim, mas não nenhum daqueles lá que o falso profeta profetizava. Então, meus irmãos, nesses últimos dias devemos analisar muito sobre as profecias, né? E aqui Neemias, ele conheceu que não era uma profecia de Deus. Vamos à síntese do tópico primeiro. A palavra dos profetas era valorizada em Judá. A palavra dos profetas era valorizada em Judá. Nesse sentido, Neemias tinha o dever de examinar a profecia recebida. Foi o que ele fez, né? Vamos, meus irmãos, ao tópico número 2. A Bíblia revela a existência dos falsos profetas. Meus amados irmãos, a Bíblia é infalível, né? A palavra de Deus. Tenha certeza que ela é a revelação de Deus sobre as nossas vidas, né? Por isso que eu falo que a Bíblia é o manual de nossas vidas, a revelação do nosso Senhor. E a Bíblia vem revelar a existência dos falsos profetas. No Antigo Testamento, vamos dar exemplo do Antigo Testamento. Meus amados irmãos, o Antigo Testamento vem mostrar exemplo, e também o Novo Testamento ele vem mostrar exemplo. Então, para que ninguém fique enganado do falso profeta. E o falso profeta, meus irmãos, ele tem uma lábia, ele tem uns modos muito diferentes. Toma cuidado com coisa que é diferente, porque a palavra de Deus ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Da mesma forma que é o nosso Deus. O Deus, o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, meus irmãos, tem parecido aí algumas pessoas, que se dizem pastores, que se dizem, evangelistas, presbíteros, diáconos, missionários, missionárias. Toma cuidado com isso, meus irmãos. Toma cuidado com isso. A gente tem que estar, a gente tem que buscar, a gente tem que capacitar da palavra de Deus, para a gente não ficar enganado. Irmãos, eu analiso de duas formas: o que é santo, o que é profano. O que é santo é de Deus, o que é profano não é de Deus. Então, meus irmãos, tem muita coisa errada no meio.
Então, devemos analisar o que é santo, o que vem de Deus. O que é profano não vem de Deus. Se não vem de Deus, vem de onde? Se a fonte não é Deus, da onde é a fonte? Muitos no nosso meio, meus irmãos, quando a gente fala no meio, eu estou falando do cristão, não estou falando do povo do mundo, não estou falando dos incrédulos, não estou falando dos ímpios, mas estou falando dos cristãos. Coisas novas, meus irmãos. Um negocinho novo, isso, aquilo. Irmãos, cuidado com isso. Cuidado com isso. O trágico exemplo relatado em 1 Reis, capítulo 13, onde fala de um fervoroso homem de Deus. Um fervoroso homem de Deus. Amém? Procedente de Judá, profetizou com muita coragem, ou seja, profetizou com muita coragem, advertindo o ímpio rei de Israel. Em 1 Reis, meus irmãos, o rei ímpio de Israel era o rei Jeroboão, né? Todo mundo lembra dessa passagem em 1 Reis, capítulo 13, amém? Ali o rei era Jeroboão, que estava junto do altar, queimando incenso. Ele disse ao rei, né? Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes, dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Está lá no versículo 2 de 1 Reis, capítulo 13. E deu um sinal de que aquela palavra era do Senhor. Eis que o altar se fenderá, e a cinza se derramará. Já está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 3, para que os irmãos possam entender. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar e ordenou que prendesse o homem de Deus. Lembra? O homem de Deus que foi lá profetizar, lá em Judá, profetizar na vida de quem? Do rei Jeroboão. Então, ele estendeu as mãos sobre o altar, né? Ali onde estava o profeta, e a mão dele secou. Então olha aqui o que a palavra fala. Ouvindo o rei aquela palavra, estendeu a sua mão sobre o altar e ordenou que prendesse o homem de Deus, né? Prenda aquele homem de Deus. O que aconteceu com a mão dele? Secou. Todavia, a mão que ele estendeu contra o profeta secou-se e não podia tornar a trazer a si. O altar, meus irmãos, se fendeu e a cinza se derramou, como o profeta havia dito. O profeta profetizou, olha, será um sinal, né? Será um sinal aqui, eis que o altar se fenderá e a cinza se derramará. E o rei, com a mão ali, né, seca, pede que o homem de Deus, né, que o profeta que orou a Deus, lhe restituísse a mão, que a mão voltasse a ser uma mão novamente sã. E a ordem de Deus para o profeta era que não comesse pão e nem bebesse água naquele lugar, e que não voltasse pelo mesmo caminho. Ou seja, Deus deu uma ordem para aquele homem, né, que não era para ele comer o pão, não era para ele beber a água, e não era para ele voltar pelo mesmo caminho. Mas ali, a hora que ele chega, né, e profetiza sobre a vida de rei Jeroboão, rei Jeroboão estende as mãos, a mão dele seca, e ele pede para o mesmo profeta, né, que voltasse, orasse a Deus para que voltasse a mão dele sã, né? Então, meus irmãos, esta é a passagem da Bíblia lá em 1 Reis. Então, meus irmãos, feito tudo isso, o profeta, o que era que o profeta tinha que fazer? Não era para comer o pão, não era para beber da água e não voltar pelo mesmo caminho. Havia, porém, naquele lugar um velho profeta, cujo filho lhe contou o que fizera
o profeta vindo de Judá, né? Ou seja, o profeta, o velho profeta, já é outro profeta, ele manda os 2 filhos dele, meus irmãos, os 2 filhos dele, ir de encontro com o profeta que está vindo embora já, o profeta de Deus. O velho profeta foi ao encontro do homem de Deus e convidou-o para comer pão. Antes da recusa do homem de Deus, o velho profeta argumentou que um anjo lhe havia falado. Ou seja, está indo um profeta de Deus embora, conforme Deus queria. Aí o velho profeta, já induzido, ou seja, seduzido, ou seja, subordinado, chega lá: olha, homem de Deus, um anjo me falou, ordenou que eu convidasse você, o profeta de Judá, a voltar para comer pão lá na minha casa. Olha só. E o homem de Deus não discerniu o quê? Que era uma mentira. Olha só, o velho profeta chega lá no profeta de Deus: olha só, um anjo do Senhor me apareceu e ordenou que você vá lá, coma o pão, beba da água. O que acontece? O profeta de Deus não discerniu, ou seja, o homem de Deus não discerniu a mentira e aceitou o convite do velho profeta. Cuidado com o convite de Satanás, meus irmãos. Cuidado com coisas, com convites, com profecias, desta maneira. Tem que analisar, tem que discernir se é de Deus ou não é de Deus, Tem que tomar cuidado. Nesses últimos dias tem profeta falando assim: ó, Deus manda te dizer que é para você largar da tua esposa. Aí não discerne a mentira, não discerne que é uma coisa de Deus, vai lá, larga da esposa. Aí o outro vai lá e pega a esposa dele. Isso acontece, sim, acontece. Olha, Deus mandou te dizer que é para você sair do teu emprego. Aí você sai lá do emprego, ele vai lá, pega a tua vaga. Cuidado, meus irmãos. Isso aí é o que aconteceu aqui, ó. Deus mandou o profeta não comer, não beber, não voltar pelo mesmo caminho. O profeta estava seguindo. Chega lá, pessoal, um anjo do Senhor me disse isso. Mas era o que? Uma mentira. E o profeta não discerniu. Foi lá, comeu, foi lá, bebeu. O que acontece? Você acha que Deus deixa impune? Visto isto tudo diante da face do Senhor, diante dos olhos do Senhor, Deus tomou, olha só o que Deus faz. Aí Deus tomou o velho profeta. Deus tomou o velho profeta em profecia e disse: imagine só, meus irmãos, Deus, olha só o que Deus faz. Por isso que Deus ele é majestoso no seu poder, no seu agir, sobre as nossas vidas. O homem, o velho profeta, vai lá, inventa uma mentira, dizendo que o anjo tinha visitado ele, falando assim que era para o profeta de Deus voltar na sua casa, comer o pão, beber água. A hora que o profeta chega lá, come o pão, bebe da água, Deus toma o velho profeta. Aí sim, Deus tomou o velho profeta em profecia e fala assim para o profeta de Deus, ou seja, o profeta que foi lá profetizar para Jeroboão: visto que fostes rebelde à boca do Senhor. Olha só, visto que fostes rebelde à boca do Senhor, antes voltastes e comeste o pão. Voltou e comeu o pão. O teu cadáver não entrará no sepulcro do Deus Pai. Está lá em 1 Reis, capítulo 13, versículo 21 e 22. Depois de ter comido o pão, voltou. E no caminho, meus irmãos, comeu pão, bebeu água e voltou. Mas no caminho ele tem uma surpresa, meus irmãos. Uma surpresa que ninguém queria encontrar no caminho. O que aparece diante dele no caminho? Um leão. A Bíblia vem falando de um leão. E o leão, meus irmãos, não era, aleluia, o leão, meus irmãos, não fez a mesma coisa que fez ali, na cova dos leões ali, não. No Daniel, não. O leão ali fez ao contrário. O leão matou. O leão matou o profeta, deixando prostrado na estrada.
Está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 23 e 24. A palavra de Deus, meus irmãos, ela vem mostrar que o profeta de Deus, ele vai ali, come do pão, bebe da água, e Deus não queria que ele fizesse isso. Deus não ordenou ele. Pelo contrário, Deus, ali, ele acautelou ele para ele não fazer. Por isso que quando Deus fala assim, não faça isso, e a pessoa vai lá e faz, tenha certeza que terá uma consequência. Olha só a consequência desse profeta. Ele come pão, ele bebe a água, ele ali, arruma ali seu jumentinho ali e segue o caminho. E no caminho tem essa surpresa indesejada. O leão mata ele. Só que o interessante, mas a gente vai entender um pouquinho mais à frente, o leão só matou ele. O jumentinho não. Ali, o leão só matou ele. Não fez mais nada. O leão, meus irmãos, ele mata para comer. Ele mata para devorar. Que o leão, está na última cadeia ali de carnívoros. Então, mas ali ele não quis comer nada não. A gente vai entender o porquê depois. O leão só matou, deixando-o prostrado na estrada, que a Bíblia nos fala. O velho profeta o recolheu, o sepultou no seu sepulcro, chorando lágrimas, certamente de fingimento. Irmãos, lágrimas, de fingimento. Os falsos profetas, eles usam disso também. Começa aquela choração, aquela choradeira, falando que é de Deus, mas é tudo fingimento. Então, tem que analisar tudo isso, meus irmãos. Nos dias de Jeremias também havia falsos profetas, os quais, com suas profecias, combatiam a palavra de Deus que havia enviado a Israel por meio de Jeremias. No tempo de Jeremias ali, meus irmãos, tinha muitos falsos profetas. Esses falsos profetas, eles queriam combater a palavra que Deus, usava Jeremias para profetizar. Então, a gente vê, meus irmãos, que no Velho Testamento é cheio de exemplo. Vamos ver também ali, quando o rei Josafá, rei de Judá, visitou o rei Acabe em Israel, esse tinha um grande número de profetas que profetizavam segundo a sua vontade. Olha só, o profeta, o rei Acabe, Olha o exemplo do rei Acabe. O rei Acabe, ele tinha um mundaréu de profetas, meus irmãos. Pensa aí, dava para encher um templo aí, grande de profetas. Só que, porém, esses profetas profetizavam segundo a vontade do rei. Eles não eram loucos, de profetizar, não tinham também o dom de profetizar segundo a vontade de Deus, mas eles profetizavam segundo a vontade do rei. Hoje, meus irmãos, é o que acontece no meio da igreja. Muitos profetizam segundo a vontade do irmão, segundo a vontade da irmã. Quero ver profetizar um dom espiritual, é difícil. Eis que Deus nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, está enchendo a igreja do dom do discernimento. Irmãos, isso vai ser raro. Eis que nesta noite o Senhor está revestido de dom de sabedoria, da ciência e do conhecimento. Eis que nesta noite o Senhor está dando dom de cura. Irmãos, isso é raro. Isso é raro, mas acontece, porque Deus ainda deixou homens e mulheres para profetizar, para falar a verdade, para pregar a verdade. Mas, meus irmãos, o que a gente mais ouve nesses últimos dias eis que Deus está dando aí um carro zero, eis que Deus está dando aí uma casa na praia, eis que Deus está dando aí um emprego de gerente. Ou seja, tudo, meus irmãos, que não é conquistado com suor, tudo que não é conquistado com a oração, tudo que não é conquistado com o nosso, aleluia, nosso próprio esforço, meus irmãos. Deus dá sim, Deus vai dar sim, mas a gente tem que analisar, meus irmãos. A gente tem que analisar. Por quê, meus irmãos? Muitos têm seus sonhos. Quem não sonha com um carro zero? Quem não sonha com uma casa própria? Quem não sonha com um apartamento? Esses são sonhos. E o Senhor fala que Ele realiza sonhos.
mas o que Deus realiza, meus irmãos, é perfeito, né? O irmão às vezes tem um sonho de ter uma caminhonete, né? Uma Hilux, né? Aí recebe lá uma profecia: Deus está te dando uma Hilux, pode ir lá amanhã financiar em 300 vezes. Aí o irmãozinho: Deus usou o profeta lá que eu vou lá financiar. Aí não põe comida dentro de casa, não dá o dízimo, vai tudo para pagar o carnezão lá, né? Então a gente tem que analisar se é de Deus ou não é de Deus. Uma vez o irmão falou: pastor, Deus profetizou na minha vida que Ele ia dar um veículo para mim. Isso é verídico, meus irmãos. Eu falei assim: olha só que benção, irmão. É benção de Deus então. Passou uma semana, meus irmãos, o irmão aparece na porta da igreja: pastor, olha aí a benção aí. Eu disse: olha só, Deus é maravilhoso. Pastor, eu dei R$1 de entrada. Eu falei: como assim deu R$1 de entrada? É, pastor, está com uma promoção lá, olha, R$1 de entrada já saiu com o veículo. Eu falei assim: R$1 de entrada? Ele falou: é. Eu falei: mas o restante, o que o irmão fez? Deus abençoou? Deus abençoou. Vou fazer aí 120 prestações. Eu falei: mas 120 prestações de quanto, irmão? De X. Seu irmão, o irmão vai pagar 3 veículos. Não, é um só. Eu falei assim: olha só, isso não é de Deus não, irmão. O que aconteceu? Passou nem um ano, meus irmãos. Perdeu dinheiro, perdeu o que tinha pagado. Por quê? Não era de Deus, ou seja, era uma falsa profecia. Então nós precisamos analisar, porque muitos, meus irmãos, vão chegar na tua vida, vão chegar na tua família, vão chegar nos teus filhos e vai profetizar aquilo que você quer ouvir. É o que Acabe queria ouvir. Ele tinha seus profetas porque ele sabia que os profetas iam profetizar o que ele queria ouvir. Mas aqui, o que é, por isso que muitas vezes quando a mensagem é uma mensagem, né, que traz algo para o nosso ego, que traz algo que enche o nosso coração de uma forma assim que nós nos alegramos, a mensagem é boa. Mas quando a mensagem é uma mensagem assim que vem corrigir, uma mensagem que vem trazer, mostrar o que? Uma clareza que a gente está tomando umas decisões erradas, a mensagem não é para mim. Hoje o pastor pregou, não foi para mim, foi para alguém dentro da igreja, mas para mim não foi. Mas quando é uma mensagem que Deus está abrindo as portas, Deus está abrindo as comportas do céu, eu recebo, essa é minha. Essa não é para mais ninguém da igreja, essa é pura para mim. Essa aí tem nome e CPF. Essa tem o nome, CPF e RG. Essa é para mim. Então, meus irmãos, Acabe tinha um monte de profeta, mas se profetizava segundo a vontade. Então o rei Josafá perguntou: não há aqui ainda algum profeta do Senhor? Olha só, Josafá fala para ele: olha, Acabe, não há aqui no teu meio um profeta do Senhor? O que Acabe fala? E o rei Acabe respondeu que havia um profeta. Esse profeta chamava Micaias. Os que foram buscá-lo disseram-lhe: vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Então, tudo que era bom para o rei era o que estava profetizando. Aí o que acontece ali? Fala assim, seja pois a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Então disse Micaias: o que o Senhor me disser, isto falarei. Como Micaias profetizou, assim aconteceu. Acabe morreu na batalha. Você acha que algum dos profetas de Acabe ali queria profetizar isso? Não, eles profetizavam segundo a vontade do rei e não segundo a vontade de Deus. É como eu disse, meus irmãos, se não é a vontade de Deus, é a vontade do homem, é a vontade de Satanás, é a vontade de qualquer coisa, não prevalece, não concretiza. Amém? Ainda nos dias de Jeremias, falsos profetas conseguiram influenciar alguns dos sacerdotes a enganar o povo por meio deles. Dessa maneira, o povo desviava-se dos caminhos de Deus. Olha só,
desviava-se dos caminhos de Deus e recusava-se a ouvir as verdades, né, as verdadeiras, recusava-se a ouvir as verdadeiras, ou seja, tinha a profecia que era verdadeira e tinha a profecia que era falsa. Então ali, meus irmãos, eram influenciados ali a ouvir as profecias falsas, que desviavam eles dos caminhos do Senhor. Moisés, Jeremias e Ezequiel combateram tenazmente os falsos profetas e seus ensinos heréticos. Ensinos heréticos. Cuidado, igreja do Senhor, com ensinamentos, com heresias, né? Que difama, que tira a doutrina do Senhor. Tudo que faz isso ao contrário da doutrina do Senhor é uma heresia. Nós não devemos cair, né, em ensinamentos heréticos. Cuidado. Tem que analisar sim, tem que ver se provém de Deus sim. Se cabe a nós, mas nós vamos ver que depois, mais à frente aqui, tem que analisar se é ou não é de Deus. Eu falo muito, meus irmãos, sobre isso, porque a palavra de Deus, meus irmãos, é a verdade. E muitos, meus irmãos, não querem mais pregar a verdade. Fica com uma continha da carochinha. Isso aí, meus irmãos, está no meio de nós, está em qualquer lugar. Nós precisamos analisar a liderança, nós devemos analisar pastores, profetas, todos que estão pregando a palavra de Deus, que se dizem palavra de Deus. Porque, meus irmãos, a gente vai ver que, na onde a gente vai examinar? Na palavra. A gente vai à frente aqui. Logo mais à frente a gente vai estar falando. Novo Testamento. Jezabel. Jesus advertiu o anjo da igreja de Tiatira, porque por este ter permitido que uma mulher por nome de Jezabel, falsa profetisa, ensinasse e enganasse os membros daquela igreja, ou seja, a igreja de Tiatira tinha uma falha. Deixaram, né, Jezabel enganar eles, e o Senhor cobra eles ali na carta, né? O Senhor cobra na carta ali sobre a igreja de Tiatira. Permitiu que ela ensinasse, olha só, a gente estava falando sobre os ensinamentos, né, heréticos. Permitiu que ela ensinasse e também enganasse os membros daquela igreja a se prostituir. Olha só, meus irmãos, que infâmia. Deixaram ela ensinar, deixaram ela enganar a igreja a se prostituir. Também, meus irmãos, a Bíblia adverte que nos últimos tempos aparecerão falsos profetas. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 11 ao 24. O espírito do anticristo estará então operando grandemente. Então, olha só, estamos vivendo aí já os últimos dias, meus irmãos, onde o espírito do anticristo já opera grandemente no meio de nós. E fará esses falsos profetas operarem sinais e prodígios de mentira. Sinais, olha os sinais, e prodígios de mentira, com todo engano e injustiça. Olha só, meus irmãos, Deus, ele opera na verdade e na justiça, porque ele é o Deus da verdade e também ele é o Deus da justiça. O inimigo, ele opera na injustiça e no engano. Olha só, por quê? O Satanás, ele opera na injustiça e no engano, porque ele é enganador e ele pratica a injustiça de Deus. Então, irmãos, os irmãos analisem aonde Deus tem operado e aonde Satanás tem operado, e assim, né, discerna isso. Vamos ao síntese tópico 2. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a Bíblia Sagrada revela a existência de falsos profetas. É preciso discernimento espiritual para não cair no engano. Não caia no engano, busque os dons espirituais, principalmente o dom de discernimento dos espíritos, né? De todos os dons, o que nós mais precisamos buscar é o dom de discernimento dos espíritos. Amém, meus irmãos? Vamos ao tópico 3. Devemos julgar profecias? Deus quer que a sua igreja, revestida com todos os dons do Espírito Santo. O que Deus mais quer, meus irmãos? Deus quer que você
tenha riqueza. Deus quer que você tenha abastança aí de casas, fazendas, sítios, carros. Deus, Ele quer que você busque revestimento. Por isso que Ele fala assim: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Quando você está buscando o reino de Deus, você está buscando as coisas que são celestiais. E dentro das coisas celestiais tem um revestimento com todos os dons do Espírito Santo. Nós damos exemplo, meus irmãos, a igreja de Corinto, Olha só que exemplo maravilhoso. Paulo vem destacar ali no primeiro capítulo, versículo 7, a respeito dos dons espirituais que aquela igreja tinha, meus irmãos. Olha só, a igreja de Corinto, deve ser o nosso exemplo neste sentido. Paulo dirigiu-se a ela dizendo que nenhum dom lhe faltava, ou seja, olha só, meus irmãos, nenhum dom faltava à igreja de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7. O conselho bíblico para nós é: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. Então, precisamos buscar o revestimento espiritual, dos dons espirituais. Amém? O despertamento renova os dons. Igreja despertada, irmão despertado, irmã despertada, traz o que? Renovação de dons espirituais. É por isso que o pastor, no começo do culto: irmãos, vamos glorificar, irmãos, vamos despertar, irmãos, vamos dar aleluia ao Senhor, irmãos, preste o culto de adoração a Deus. Por quê? Buscando este despertamento espiritual dentro de nós. Por isso que nós pedimos para que Deus venha repreender toda a ansiedade, toda a preocupação na hora do culto. Porque é neste momento, meus irmãos, nós unidos aqui, um começa a glorificar, o outro começa a falar em línguas estranhas. Meus irmãos, o Espírito Santo, ele toma a igreja de uma forma, de uma maneira que muitos ali estão buscando, Muitos estão buscando um dom espiritual, principalmente o batismo com o Espírito Santo. Aí o que acontece? A igreja está fervorosa, a igreja está despertada. O que o Espírito Santo faz? Ele vem, sela com o batismo do Espírito Santo. Olha que maravilhas. Não espere um congresso para isso. 2020, meus irmãos, eu tenho certeza que foi o ano que menos cristãos foram batizados com o Espírito Santo. Por quê? Fica esperando um congresso para ser batizado. Tem uns, meus irmãos, que estão dentro da igreja, mas faz 2 anos que não fala em línguas estranhas. Faz 1 ano que não fala, não é renovado. Que negócio é esse, meu irmão? Que negócio é esse, minha irmã? Está na presença, tem que buscar o renovo. Está na presença, tem que buscar o batismo, tem que buscar a renovação. Quantas pessoas que já não falam em mistério, meus irmãos? Mas para falar aí para fora aí, fala que nem maritaca, que nem papagaio. Tem um irmão da igreja que tem um papagaio lá que fala tudo. Tem crente que tem igual papagaio. Fala, mas fala, mas fala, mas fala. Mas dentro da igreja não dá um glória a Deus, não dá um aleluias. Quer batismo com o Espírito Santo, quer renovo, quer dom de cura, quer dom de profetizar, quer dom... Irmãos, mas não busquem Deus. Chega na igreja e fica com a cara feia, amarrada, parece que chupou um limão antes de entrar na porta da igreja. Irmãos, a igreja é lugar de adoração, é lugar que você entra ali, você pode chegar com a cara emburrada assim, mas ali, se você der lugar para o Espírito Santo, ele vai te renovar. É isso que ele quer fazer. O despertamento é isso, a igreja precisa ser despertada. Tem muitos, meus irmãos, que têm cargos ministeriais, não é dons, cargos ministeriais, pastor, evangelista, diácono, diaconisa, são os dons ministeriais, mas não é batizado com o Espírito Santo, não fala em mistério. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Tem diácono que fala, não fala, não é renovado, mas quer pregar, mas quer louvar. Aí pega o microfone, recebe uma unção ali que eu sinto Jesus aqui, eu sinto a presença do Espírito Santo. Irmãos, tem outros que chegam na igreja,
fica 10 anos sem falar em mistério, o pastor está lá suando, pregando lá, a palavra falando, o Espírito Santo ali renovando, a pessoa lá conversando, lá, tomando uma aguinha lá. Aí pega o microfone para louvar, sapateia, quase derruba todo mundo. Que negócio é esse? Provém ou não provém de Deus? Graças ao Senhor, que o Deus que eu sirvo me deu o dom de discernimento de Espírito. Ninguém me engana fácil. Então, meus irmãos, isso aí está dentro da lição. O pastor Éder não está fugindo da lição, não. É para a gente dar uma refletida, meus irmãos. Reflita. Nesses últimos tempos aparecerão, diz a palavra do Senhor, nesses últimos dias estão aparecendo falsos profetas. O interessante do falso profeta, quando o crente às vezes nem vai na igreja, o falso profeta vai lá na casa dele profetizar. Olha só, como que é? Está aparecendo ali o homem de Deus. O homem de Deus estava lá no caminho, indo embora, conforme Deus tinha falado. O velho profeta sai lá da casa dele, manda seus filhos ir lá buscar ele. Você vê, olha só, o falso profeta, ele age dentro da igreja e fora da igreja. Às vezes a pessoa não foi na igreja, aí o falso profeta vai lá na casa do irmão, na casa da irmã, olha, Deus mandou te falar isso, Deus mandou te falar aquilo. Se você for para a igreja, Deus vai te dar riqueza, Deus vai te dar isso. Mas não vai lá profetizar, falar assim, olha, Deus mandou vir aqui, meu irmão. Deus mandou vir aqui, meu irmão, para te dizer que se não voltar para a casa do Senhor, para não voltar para os caminhos do Senhor, para você, se você não voltar, ter comunhão com o Senhor, você vai morrer espiritualmente. E você morrendo espiritualmente, você não vai ter salvação. Você não tendo salvação, você não vai entrar no céu, porque lá é o lugar da eternidade. Ninguém quer profetizar isso, porque se o profeta chegar, meus irmãos, profetizar isso é perigoso, você até expulso. Mas quer chegar lá, quer ser bem recebido com um cafezinho, uma quitanda gostosa, com um almoço gostoso, churrasquinho. Irmão, Deus mandou te dizer que a tua conta bancária vai explodir. Deus mandou te dizer que isso, irmãos, nem tudo é de Deus. Mas se Deus mandar o profeta fazer isso, lógico que, vai ser de Deus. Mas nesses últimos dias, meus irmãos, Deus, eu tenho certeza que Deus, Ele está olhando do céu, Ele está vendo o caminhar, o andar, o modo de agir dos cristãos, meus irmãos. Eu tenho certeza que Deus não está se agradando disso. Porque nesses últimos dias, meus irmãos, o que Deus mais queria de nós, o que Deus mais espera de nós, é uma vida em santidade, é uma vida de buscar a Ele, é uma vida de buscar na palavra. Não tem igreja, pastor, para nós ir congregar, não posso ir, estou no grupo disso. Vai meditar na palavra do Senhor. Sai um pouquinho do WhatsApp, sai um pouquinho do Facebook. Entre na palavra do Senhor, meus irmãos. É isso que Deus quer. Eu não estou falando de mim, não, estou falando de Deus. Deus, Ele quer que a gente busque Ele, para poder achar Ele. É isso que Deus quer. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Senão a gente não termina hoje. Quando Deus renova o dom da profecia e os dons da variedade de línguas, também de interpretação, por meio de um despertamento espiritual, esses dons, meus irmãos, é por meio do despertamento espiritual. Então se torna necessário que a igreja esteja bem doutrinada para saber como usar os dons espirituais e também como deve julgar as profecias. Irmãos, eu queria falar muito a respeito da doutrinada, a igreja, uma igreja doutrinada para receber e também para usar os dons. Mas o tempo nosso até passou, mas vamos lá. Vamos falar conforme a lição aqui. E também como deve julgar as profecias, conforme a palavra de Deus nos orienta. Nenhuma mensagem tida como profética está isenta de exame por parte da igreja. Conforme o ensino do apóstolo Paulo, na referência supracitada, temos o direito e o dever de julgar as profecias para ver se elas estão de acordo com as Escrituras. Se não estiverem, são consideradas anátema, ou seja, maldição, ou seja, reprovação, pois tem o objetivo de conduzir o povo de Deus ao erro. Fujamos das falsas profecias e dos falsos profetas. Fuja das falsas profecias, fuja dos falsos profetas.
Meus irmãos, muitos estão correndo atrás de profecia, muitos estão correndo atrás de profetas, meus irmãos. Corra atrás de Cristo, corra atrás da palavra, porque a palavra de Deus é a melhor, é a maior profecia sobre as nossas vidas. Muitos, meus irmãos, hoje o profeta tal vai pregar lá, hoje o profeta tal vai estar lá. Irmãos, o profeta de Deus, ele está em todo lugar. Fuja do profeta, do falso profeta. Fuja. Tem gente correndo atrás de profecia. Isso aí é errado, meus irmãos. Síntese tópico 3. Devemos julgar a mensagem profética, pois nenhuma está isenta de exame por parte da igreja. Então nós devemos, sim, julgar a mensagem profética. Tópico 4. Por que devemos julgar as profecias? Porque a palavra de Deus nos manda julgá-la. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 e 21, que fala, vamos abrir lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 ao 21, que fala assim: não extingai o espírito, ou seja, não, apagar, não, a gente tem que, a palavra do Senhor fala, não extingai o espírito, ou seja, não destruir, não apagar aquilo que vem de Deus. Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem. Diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 ao 21. Porque a palavra de Deus manda julgar. Porque os que profetizam são sujeitos a falhas. Mesmo que a mensagem venha de Deus, pode acontecer que o instrumento seja sem fruto do Espírito na sua vida, e a transmissão da mensagem seja prejudicada por esta causa. Então, muitos não têm os frutos do Espírito, que seja prejudicado por esta causa. Porque pode haver conhecimento prévio dos fatos. Isso aqui é o que mais acontece, conhecimento prévio dos fatos. O que acontece? O irmão abençoado vai pregar numa certa igreja, ele entra na página da igreja, no Facebook, Instagram, os meios de comunicação da igreja, dá uma sondada nos membros, da igreja, analisa um ou outro ali que está com a vida meio balançada, tem um conhecimento prévio dos problemas dos membros da igreja. Aí chega lá no dia que foi convidado, que vai pregar, e começa a profetizar segundo o que ele viu lá no Facebook, segundo o que ele viu, ali, no conhecimento prévio. Quando o que profetiza conhece os problemas da pessoa, para quem está profetizando, pode haver o perigo de que a sua opinião pessoal venha influenciar o conteúdo da mensagem. É o que acontece muito nos dias atuais, A Bíblia diz que tem a palha com o trigo. Que tem a palha com o trigo? Jeremias 23, 28. A mensagem pode ser um produto da opinião daquele que profetiza. Ou seja, pode ser uma vontade, um querer daquele que está profetizando sobre a vida da pessoa, de certo, um conhecimento antecipado. Temos na Bíblia um exemplo quando o profeta Natan entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Está lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 2. Porém, olha só, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Davi sentiu no coração, falou assim: para aí, eu moro numa casa aqui, de madeira de cedro, eu moro numa casa formosa, e Deus habita lá nas tendas de pano. E ali o profeta Natan falou assim: olha, faz segundo o teu coração, porque Deus é contigo. Aí o que Deus fala lá? Que ele não queria daquela maneira, Temos a Bíblia, por exemplo, a mensagem, o exemplo, quando o profeta Natan entregou por conta própria uma mensagem profética ao rei Davi. Porém, Deus mandou que ele corrigisse a palavra dada. Vamos ler lá, irmãos, para os irmãos entenderem. Só para os irmãos entenderem rapidinho aqui. Abra a vossa Bíblia em 2 Samuel, capítulo 2,
2 Samuel capítulo 7, meus irmãos. Olha só, 2 Samuel capítulo 7, versículo 2 e 3, para a gente entender. Disse o rei ao profeta Natã: olha, eu não moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém sucedeu naquela mesma noite, Deus incomoda o profeta Natã: vai lá e corrige a tua palavra. Que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize o meu servo a Davi: assim diz o Senhor, edificar-me tu casa para a minha habitação? Ou seja, o profeta Natã, ali olhando Davi, como Davi queria fazer isso, os projetos de Davi, ele ficou assim: eu vou falar que Deus é com ele, pode fazer. Mas Deus corrige, volta lá e fala assim: porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo. Então Deus mandou o profeta lá corrigir a sua palavra dada. Existe possibilidade de que o profeta, ao anunciar a mensagem profética, esteja sendo influenciado por um espírito maligno, disseminador de mentiras? Lemos sobre isso em 1 Reis, capítulo 1, versículo 22. Capítulo 22, versículo 7 e 11. Então, nós precisamos analisar, meus irmãos. Vamos ao último tópico, tópico 5. Como devemos julgar as profecias? Examinando as Escrituras. É de Deus, conforme a palavra de Deus? Se é, é de Deus. Se não é, não é de Deus. Uma profecia jamais pode estar em conflito com a palavra de Deus. A palavra de Deus é um prumo, diz aí o profeta Amós, lá no seu capítulo 7, versículos 7 e 8. A palavra de Deus, ela é perfeita, diz o salmista, verso 7 do capítulo 19 de Salmos. Ou seja, a palavra de Deus é prumo e a palavra de Deus é perfeita. Uma mensagem que estiver em desacordo com a palavra de Deus, seja ela transmitida por quem for, meus irmãos, por quem for, até por um anjo do céu, está reprovada e deve ser rejeitada, pois é anátema. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Então, como devemos julgar a profecia? Dentro da palavra de Deus, dentro da Escritura Sagrada do Senhor. Através do dom de discernimento de espíritos, também é uma forma. A Bíblia diz que o que é espiritual discerne bem tudo, Se a gente for mais acima, nada deles é discernido. Devemos buscar incansavelmente receber de Deus este dom, que é o dom de discernimento de espíritos, que é um dos 9 dos dons que é relatado lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9. Amém? Quando uma profecia é inspirada por Deus, aquele que tem discernimento logo reconhece. Ou seja, quando Deus fala com você, você tem um discernimento do Espírito, você vê que é de Deus, logo você discerne. Ou seja, a palavra de Deus fala, o que é espiritual, discerne bem em tudo. Então, meus irmãos, busque os dons espirituais, principalmente o discernimento do Espírito. Por quê? Todo aquele que anda na luz, como ele, na luz está. Então, é claro, é clareza. Conhece a prática e a sua palavra e tem comunhão uns com os outros. 1 João capítulo 1, 7. Deste modo, o espírito de mentira não o engana com suas falsas profecias. O crente que é uma ovelha do Senhor, olha só, meus irmãos, o crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. Olha, o crente que é uma ovelha do Senhor conhece sempre a voz do seu pastor. A noiva conhece a voz do seu amado. Amém? Você possa conhecer a voz do seu pastor, você possa conhecer a voz do seu Senhor nessa manhã. A profecia se conhece pelo seu sabor. Então, como devemos julgar a profecia? Examinando a Escritura, através do dom do discernimento e também pelo seu sabor.
Jó capítulo 6, versículos 6 e 7, capítulo 12, versículo 11. Também o sotaque, meus irmãos, olha aqui, de quem fala, faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. A Bíblia fala assim, com estrangeiro, aquele que não provém de Deus, aquele que não é de Deus, mas ele é, né, se não é de Deus é do mundo, né? Ou é de outro lugar, né, que não provém de Deus. Fala. Quando, meus irmãos, aqui é uma passagem bem, né, detalhada aqui, depois os irmãos leem em casa, Juízes capítulo 12, versículo 6, mas também leia o capítulo inteiro para os irmãos, né, entender um pouquinho. Aqui onde Jefté e os homens aqui de Efraim, né, eles tinham ali uma senha para poder entrar, para ver se era estrangeiro ou não era estrangeiro. E era da forma que eles pronunciavam, olha só. Então, por isso que nós devemos ler muito a Bíblia, da sua maneira correta, olhando a pontuação, o acento. Por quê, meus irmãos? Quando o Jefté ele começou a analisar ali o povo, que jeito que eles pronunciavam a palavra, né, Shibolete ou Sibolete, eles comparavam quem era de Efraim e quem não era, quem era estrangeiro. Então, olha aqui, faz com que o filho da terra conheça quando um estrangeiro fala. Compare Sibolete e Shibolete, né? Juízes capítulo 12, versículo 6. Finalmente, os que são perfeitos têm, em razão de costume, os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Hebreus capítulo 5, versículo 14. Síntese do tópico 5. Podemos julgar a profecia por meio das Escrituras Sagradas e o dom de discernimento de espíritos. Amém? Então vamos à conclusão. Quando as profecias são provadas, o conceito e a consideração dos dons espirituais são conservados. Deste modo, a sã doutrina é preservada. Ou seja, meus irmãos, tudo que dá ali síntese à sã doutrina em preservar os conceitos bíblicos segundo a palavra do Senhor, segundo as Escrituras Sagradas, né, provém de Deus. Mas quando é algo que, né, defama, algo que não preserva, né, que tem influência de erro humano, né, não é do Senhor. E o Espírito Santo tem liberdade de usar os seus servos conforme a sua soberana vontade. Quando provamos as profecias, estamos em condição de corrigir e doutrinar a pessoa que usou erradamente o dom de profecia. Assim, doutra vez, ele dará lugar ao Espírito Santo e irá usar o dom profético de modo correto. Foi o que aconteceu, né? Como nós falamos, nós estudamos nesta manhã. Quando provamos as profecias, recebemos as bênçãos que Deus, por meio delas, quer nos dar. Então, meus irmãos, ficamos com o bom e rejeitamos o que não veio de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Quero finalizar com esse versículo. Examinai tudo, retende o bem. Amém, meus queridos irmãos? Então, nesta manhã falamos aí que nós devemos, sim, aleluias, né, buscar, provar se o Espírito provém de Deus, ou seja, se o Espírito são de Deus, que a gente não venha cair, né, nos contos dos falsos profetas. Amém, meus queridos irmãos? Na lição da semana que vem, se o Senhor nos permitir, se o Senhor não voltar e resgatar a sua igreja, nós, né, é um dia especial, Dia Nacional de Missões, né? Teremos um culto abençoado de missões dia 13 de setembro, né? Falaremos sobre missões, vai ser um culto abençoado. Também falaremos sobre Esdras, né? Onde ele vai a Jerusalém ensinar a palavra, ou seja, tem o exemplo de Esdras aí, né? Vai lá ensinar a palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus é a verdade, vai lá mostrar a verdade, lá em Jerusalém. Amém, meus queridos irmãos? Que todos venham ter um almoço abençoado, uma tarde abençoada, os irmãos, né, possam descansar no Senhor, sabendo que hoje já temos um culto, né, às 19h30, culto, né, especial com a família. Traga a sua família para a casa de Deus, para que possas, né, buscar um revestimento. Venha, meus irmãos, nesta noite, eu convido vocês a vir buscando dons espirituais. Venha buscando, pastor,
Eu quero o dom de discernimento. Pastor, eu quero o dom de cura. Eu quero o dom de profecia. Eu quero o dom de interpretação. Pastor, eu quero o dom da ciência. Eu quero o dom do conhecimento, da sabedoria. Venha com esse propósito, porque eu tenho a certeza, meus irmãos, que se você vier com o dom, querendo buscar um dom, o Senhor vai estar aqui. O Senhor vai, aleluia, né, derramar os dons espirituais sobre a tua vida nessa noite. Mas venha com convicção, venha com toda a vontade, né, em buscar um dom espiritual nesta noite, porque o Senhor, Ele está no meio de nós para nos, né, revestir. O Senhor quer mais dar para nós, meus irmãos, é isso, revestimento espiritual. Então venha com convicção, venha com vontade de receber um dom espiritual nesta manhã. Eu louvo a Deus pela sua vida que nos acompanhou. Também quero agradecer àqueles que vão nos acompanhar, né, no decorrer da semana no canal do YouTube. Que Deus possa abençoar grandemente. Compartilhe, meus irmãos, as escolas bíblicas dominicais, porque é uma forma de você evangelizar, é uma forma de você ensinar, é uma forma, né, que Deus dá nas tuas mãos aí. Basta você clicar e compartilhar, né, a respeito desse ensinamento. Eu tenho certeza que Deus edificará a tua vida, como Deus tem edificado a minha vida, e você também será um canal de bênção, né? Um canal de edificação na vida do seu próximo. Amém, meus queridos irmãos? Que Deus venha abençoar, em nome de Jesus. Nós estaremos encerrando com uma oração. Os irmãos que estão fora, né, do caminho do Senhor, volte aos caminhos do Senhor. Se reconcilie com o Senhor nesta manhã. Aqueles que ainda não aceitaram Jesus, que possa aceitar Jesus como seu único e como seu eterno Salvador de vossas vidas. Amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus por tudo. Querido Deus, eterno Pai, graças nós te damos nesta manhã, Senhor, por esse ensinamento, Senhor, por esta palavra, meu Pai, para que cada dia mais nós não venhamos, meu Deus, a cair, Senhor, meu Deus, aqui, Senhor, meu Pai, nas mentiras, Senhor, nas falsas profecias, meu Pai. Meu Deus, nos ensina, meu Pai, abastece a tua igreja, Senhor, com os dons espirituais, meu Pai. Dá discernimento para o teu povo, Senhor, para que eles possam enxergar o que é falso, do que é verdadeiro, Senhor, do que é profano, do que é, meu Deus, santo, Senhor. Nesta manhã, enche a tua igreja, Senhor, de sabedoria, meu Pai. Venha abençoar a nossa vida, Senhor. Passa, Senhor, nos hospitais curando, libertando de todo o mal, Senhor, meu Pai. Abençoa, Senhor, o almoço, Senhor. Abençoa a tarde dos teus filhos, aqueles que estão descansando, meu Pai. Que tu possa dar um descanso reparador, meu Pai. Aqueles que estão trabalhando neste momento, meu Pai. Abençoa o teu filho, tua filha. Guarda, livra de todo o mal, Senhor, meu Pai. Venha nos dar revestimento espiritual, Senhor, para que nós possamos estar na tua presença, Senhor, dia após dia, até a consumação dos séculos, meu Pai. É o que eu lhe peço nesta manhã, Senhor, e agradeço, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus que reina em cada coração. E todos abençoados digam amém. E todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida.